Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a essa aula de História. O tema que será estudado são as diferentes noções de tempo, certo? Para começar a falar de tempo, pessoal, a gente precisa entender que ele não é algo material, mas o que isso significa? Que não dá para pegar o tempo, que ele não é um objeto, não é uma coisa, que não dá para ter controle e nem manipular ele. Vou dar um exemplo. Pense em um vídeo do YouTube. Assistindo ele, você consegue passar para frente, voltar uma parte, aumentar a velocidade de reprodução para deixar o vídeo mais rápido, né? Então, um vídeo você consegue manipular, porque ele é algo que se tem controle. Mas com o tempo real, não pode ser feito isso. Não tem como voltarmos no passado. Ele já aconteceu e não tem como adiantarmos o futuro. A gente não tem essa capacidade ainda. O tempo não está em nosso controle. Ele não é algo material, não é algo modificável, certo? Beleza, então a gente não tem controle do tempo. Mas como o ser humano então percebe a passagem do tempo? Muito antigamente, os humanos percebiam a passagem do tempo observando a natureza. Eles percebiam que depois do dia vinha a noite, que os animais nasciam, cresciam, tinham filhotes e depois morriam, que havia épocas de muita chuva, épocas de seca e por aí vai. A partir dessa observação da natureza, os humanos passaram a criar modos para organizar as tarefas do dia a dia, já que muitos fenômenos da natureza se repetiam com certa regularidade. Dessa ação, então, surgiram os primeiros métodos de medida do tempo, com o relógio do Sol, dos egípcios, há mais de 4.000 anos, com o relógio d'água e o relógio de areia, que hoje a gente conhece como ampulheta. Então, cada povo foi desenvolvendo a sua forma de marcar o tempo, conforme o espaço que viviam. Com o passar dos anos, os métodos e objetos para medir o tempo foram se aperfeiçoando. Os calendários estavam cada vez mais complexos e completos, até que na Europa, nos anos de 1700, surgiram os relógios mecânicos, que eram extremamente precisos e foram revolucionários naquela época para a medida do tempo. Mas todos esses objetos que eu falei, independente da tecnologia ou complexidade, são para a medida do tempo. Eles não são o tempo, galera. Eles só contam a passagem do tempo. Para ficar mais fácil de estudar o tempo, nós vamos usar 3 noções diferentes dele. São elas o tempo cronológico, o tempo geológico e o tempo histórico. Essas 3 noções de tempo se misturam, porque uma influencia na outra. Vai ficar mais claro para vocês no andamento da aula. O tempo cronológico é o tempo do dia a dia, o tempo do relógio, onde as atividades cotidianas acontecem, como o nascimento de pessoas, o crescimento, a idade de ir para a escola, a comemoração de aniversários e datas festivas, entre outros. Esse tempo marca a nossa vida e por isso ele é fundamental para o ser humano, para nos situarmos no universo. O tempo cronológico é medido através de relógios, por segundos, minutos, horas e também pelos calendários, por dias, semanas, meses e anos. Por isso, eu disse que esse tempo é responsável por nos situarmos no universo,
porque ele mostra com exatidão o tempo. O dia exato que você nasceu, que horas que você acordou, quando você vai se formar. A segunda noção de tempo que vamos estudar é o tempo geológico, o tempo do planeta Terra. Esse é fácil de saber do que se trata só observando o nome. Geo é um termo grego que significa terra. Então, o tempo geológico é o tempo de surgimento, formação e transformação do planeta Terra. Esse tempo é observado através das mudanças de estação do ano, dos fenômenos climáticos que acontecem nessa camada externa da Terra, que é onde a gente vive. E por ser o tempo do planeta Terra, é um tempo muito grande, medido em bilhões de anos. Vocês sabiam que a Terra existe há aproximadamente 4 bilhões e 500 milhões de anos? Olha o tanto de zeros que esse número tem. O tempo geológico influencia diretamente na vida humana. É ele quem possibilita a existência da vida. Imagina se não tivesse acontecido o resfriamento da camada exterior da Terra. A gente não teria as condições ideais para a vida humana. A última noção de tempo que vamos estudar é a mais importante para a nossa matéria. O tempo histórico é o tempo que nos interessa, porque ele é o tempo dos acontecimentos que marcam os povos, as nações e a humanidade por completo. Esse tempo observa o surgimento das civilizações humanas, a sua capacidade de comunicação escrita, até porque a escrita e os artefatos são de extrema importância para termos registros dos povos antigos. Em tempo histórico, observamos as guerras, os processos de independência, a construção de grandes obras que modificam as paisagens naturais, também os movimentos sociais, ou seja, as ações humanas, as ações da sociedade humana. No tempo histórico, o foco é o ser humano, o que ele fez acontecer, quais impactos que as ações humanas causaram no mundo. Por exemplo, o desenvolvimento de técnicas de agricultura, que possibilitou o assentamento permanente dos povos, que não precisavam mais migrar de região até região para procurar alimentos. Certo, agora que encerramos o assunto, galera, vamos partir para as atividades dessa aula. Na primeira atividade, nós vamos exercitar a compreensão do tempo, que nós acabamos de aprender. Temos aqui um calendário e vocês devem preencher com as datas comemorativas pessoais, como aniversário e outras datas que você considere importante. Vocês também devem colocar os feriados históricos brasileiros, como a Independência e a Proclamação da República, e também deve colocar o início de cada uma das 4 estações do ano que existem, ok? Vocês podem usar um calendário que vocês tenham em casa para coletar essas informações, certo? Na atividade 2, eu coloquei aí para vocês 4 objetos. Eu quero que vocês coloquem o nome de cada um deles e depois vocês vão circular o único objeto que é um instrumento para a contagem do tempo cronológico. Beleza? E chegamos ao fim dessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Até uma próxima. Tchau!